Senhor, é uma profunda alegria que nós sentimos dessa comunhão, Senhor. A comunhão do Espírito Santo, a comunhão da vida divina. Obrigado porque fomos resgatados do Senhor, fomos incluídos nessa comunhão tão preciosa. Senhor, o nosso coração tem uma profunda gratidão a Ti. Nessa noite, abre os nossos ouvidos, Senhor. Abre os nossos olhos também. Senhor, nós queremos ter todos os nossos sentidos espirituais ativos, para podermos perceber a Tua presença, para podermos desfrutar das realidades espirituais. Ó Senhor, abre todo o nosso ser para Ti. Confiamos que o Teu poder da ressurreição fará isso em nós. E por isso já Te agradecemos, no nome de Jesus. O tema dessa noite é a plenitude do Espírito Santo para a realidade da nova criação. Então nós vamos falar sobre o Espírito Santo, mas não apenas o Espírito Santo, mas a plenitude do Espírito Santo. E essa plenitude do Espírito tem uma finalidade. É a nova criação de Deus. Isso que nós vivemos aqui, irmãos, não é uma religião, não é um simples ajuntamento, mas é a manifestação da nova criação, que só é possível ser vivida por meio do Espírito Santo. Eu queria ler com os irmãos, nós estamos estudando, o Herbert lembrou, o livro de Atos, nós chegamos no capítulo 2 e já estamos há quase um mês no capítulo 2, não é isso? E ainda não terminamos. Então hoje nós vamos ainda falar sobre mais aspectos do capítulo 2 e eu queria ler junto com os irmãos os versículos 42 até o 47, sendo que os irmãos leem o primeiro versículo 42 e as irmãs leem o segundo, e assim sucessivamente. Vamos começar no versículo 42, os varões. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. As irmãs. Os varões, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. As irmãs. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. 46, os irmãos. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Todos, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Esse texto que nós lemos, 42 até o 47, mostram o que a descida do Espírito Santo provocou no meio daquele povo. Irmãos, olha que realidade, eles tinham tudo em comum. Eles vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Só mesmo o Espírito Santo pode fazer as pessoas tocarem no bolso. Só o Espírito Santo pode gerar um ambiente tão celestial como esse. De modo que as pessoas, elas admiravam esse povo. Eles contavam com a simpatia de todo o povo. E aqui diz que eles também perseveravam unânimes no templo, nas orações, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Esse cenário, se você perguntar para alguma pessoa, você gostaria de fazer parte de uma família como essa? Qual seria a resposta de uma pessoa em sã consciência? É claro! Ou será que a gente gostaria de fazer parte daquelas famílias que sai tacando panela nos outros? Tem briga, tem gritaria? Ninguém quer um ambiente como esse. Ou até um ambiente onde não tem essas coisas, mas também não tem diálogo, não tem amor, não tem parceria, não tem cumplicidade. Não tem briga, mas também não tem o lado positivo, né? Irmãos, o Espírito Santo ele é capaz de promover esse ambiente na minha e na sua casa. Amém. Você crê nisso? Amém. Se fez isso daqui na igreja, com pessoas tão diferentes, então pode fazer isso na nossa casa. Amém. Nós não precisamos de muitos
ensinamentos para viver isso, mas do Espírito Santo nós precisamos. Amém. E mais, nós precisamos da plenitude do Espírito Santo. Nós temos falado muito nos últimos finais de semana dos aspectos do Espírito. Em João, nos últimos capítulos, Jesus soprou o Espírito Santo que veio habitar nos discípulos. Mas em Atos 2, aquele Espírito que já estava dentro, agora ele veio revestir. Então você tem um aspecto do Espírito essencial, o Espírito de comunhão com Deus, e agora em Atos 2 nós temos o Espírito de poder, o Espírito de testemunho, o Espírito que evidencia aquilo que está lá dentro. Nós não podemos viver uma vida só com uma experiência subjetiva. A Bíblia mostra isso. Essa experiência também precisa ser encarnada. O que quer dizer isso? Eu amo a Deus, mas esse amor ele tem que ser visto no nosso viver. Eu desfruto de Deus e admiro a beleza do Senhor, mas essa admiração e essa contemplação de Cristo precisa ser vista no meu viver, na minha casa e na igreja onde nós estamos, principalmente. Nos últimos finais de semana, eu queria relembrar alguns itens que nós falamos. Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas. Então o poder do Espírito Santo nos capacita a o quê? Testemunhar. Talvez a gente possa pensar que o poder do Espírito Santo nos capacita para aqueles sinais exteriores. Também nos capacita. Nós não negamos isso. Mas o principal, irmãos, é o testemunho. A gente lembra de Mateus 7, aqueles que profetizavam no nome do Senhor, expeliram demônios, fizeram milagres, sinais, prodígios, e no final o Senhor diz: eu nunca vos conheci. Tinham poder, mas não tinham o poder que dá testemunho. Então veja, irmãos, nós não estamos dizendo apenas sobre um aspecto do poder, nós estamos dizendo sobre a plenitude do Espírito Santo. Se alguém estiver enfermo, nós queremos impor as nossas mãos e orar por essa pessoa. A gente não pode pensar, não, minha doutrina não fala sobre isso, não. Aí você vai deixar a pessoa doente. Alguém está endemoniado na sua frente, na autoridade, no nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo habita em mim e em você. Nós precisamos declarar que Jesus é o Senhor. Irmãos, isso eu digo quando os demônios eles são visíveis. E aqueles que nós não vemos? Porque a Bíblia diz claramente, o mundo ele caminha segundo o príncipe da potestade do ar. O que quer dizer isso? Na hora que eu e você pisamos em um ambiente, existe uma esfera maligna dominando aquele lugar. Cadê o poder? Está em mim e em você. Mas nós precisamos ser ousados com a autoridade do Senhor e declarar: Jesus é o Senhor. Na minha casa, Jesus é o Senhor. Na empresa onde eu trabalho, Jesus é o Senhor. Mas para isso, irmãos, nós precisamos de poder no Espírito. Não adianta nós negarmos algo que o Senhor nos deu. Talvez você possa falar assim: não, mas lá no meu íntimo, no meu homem interior, eu estou em comunhão com Deus, e o exterior? Será que Deus te chamou só para uma comunhão pessoal e íntima? Ou será que Deus nos chamou para sermos testemunhas? Será que Deus chamou Pedro, Tiago e João só para subir no monte e contemplar o Senhor e ficar lá? Bom é estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas. E o pessoal que está lá embaixo, cada um por si, Deus por todos, né? Não, irmãos, não é essa a vontade de Deus. Deus quer se revelar a nós. Tudo começa por aí, mas Ele quer que essa revelação ela ganhe a realidade do reino. Por isso, no versículo 7, olha só o que diz, antes de falar sobre a questão do poder do Espírito Santo. Atos 1, 7. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Versículo 6, diz assim, a parte B. Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Vou só fazer uma pausa aqui. Os discípulos imaginavam que após a ressurreição, Jesus iria ser um rei político, que iria acabar com o reino físico. Aquele reino romano, ele iria eliminar aqueles governadores e seria o rei. Era isso que eles estavam esperando, mesmo depois de caminhar tanto tempo com o Senhor.
Mas o Senhor, ele veio para reinar e ele é rei sim, mas não desse reino terreno. Tanto é que o Senhor, ele não teve um embate direto com a política, mas ele teve um embate direto com a obra de Satanás. Aonde o Senhor chegava, Satanás tinha que bater em retirada, meus irmãos. Existem muitas situações que nós lutamos que não são humanas. E nós muitas vezes usamos armas erradas. Por isso, aqui diz a questão do reino. Para que nós sejamos aqueles que, como na oração do Pai Nosso diz, venha o teu reino, nós precisamos ser empoderados pelo Espírito Santo. Não é para exibir poder, é por causa da vontade de Deus. A Bíblia diz, o reino de Deus é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E Deus chamou a mim e a você para sermos filhos herdeiros. Filhos não apenas que são amados pelo Pai, mas filhos que representam o reino do Pai onde estão. Então nós falamos, nas últimas semanas, sobre o poder para testemunho, sobre o reino. Nós também falamos sobre ascensão. O que quer dizer? Uma vez que o Espírito Santo ele vem e empodera o nosso homem interior, então as faculdades do Espírito, elas passam a ser ativadas na nossa vida. Uma pessoa que não conhece o Senhor, ela pode ter comunhão com Deus na sua unção? Não. Porque o Espírito, a Bíblia diz, ele está amortecido. Mas quando o Senhor ele vem e nos regenera, entra o Espírito Santo, faz morada no nosso espírito humano, e agora a nossa vida ela é ativada para comunhão com Deus. Para viver na presença de Deus. E mais, para ouvir a voz de Deus e obedecê-la. Você quer calar a voz de Deus? É Deus falar e a gente não obedecer. Eu não estou ouvindo mais a voz de Deus. Lembra a última vez que Deus te pediu algo. Volta lá atrás, obedece aquilo, que Deus vai retomar o caminho dali para frente. Existem coisas que Deus fala conosco, irmãos, que nós muitas vezes não damos a menor atenção. A unção fala claramente, são coisas simples. Eu dou sempre o exemplo, Você está em casa lendo a Bíblia e está um dia de calor, aí o Espírito Santo vira e fala assim, põe a camisa. Você fala, mas isso aí não tem nada a ver, tudo é espiritual, Aí de repente, aquela pomba suave sai e você perde aquela unção doce do Senhor. Por isso nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Todos nós amamos ouvir a voz do Senhor, mas uma vez que nós ouvimos, nós precisamos obedecer. Senão essa voz vai se calar. E quando o espírito humano ele é fortalecido com o poder de Deus, então nós passamos a ter as faculdades do Espírito Santo. A intuição, a consciência, a comunhão, todas essas são faculdades do nosso espírito. E se nós vivemos a realidade espiritual, então nós estamos em ascensão. O que é andar em ascensão? É andar no Espírito. Por quê, irmãos? A Bíblia fala, aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Hoje nós sabemos que Cristo está nas regiões celestiais. E nós? Também. Mas essa realidade, ela é percebida pelo Espírito. Se nós calarmos a voz do Espírito, se nós não obedecermos aquilo que o Espírito nos diz na unção, nós perderemos nossa posição de ascensão imediatamente. E aí, irmãos, Satanás vai ter vez todas as vezes. Porque a Bíblia diz que Deus nos elevou às regiões celestiais em Cristo, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, isso é um fato. Mas na nossa experiência, se nós negligenciamos esses toques do Espírito, nós perdemos essa posição de ascensão. Então, graças ao Senhor, o Senhor nos mostrou, o poder gera testemunho, o testemunho gera o reino, e o reino é um reino celestial, é um reino em ascensão. Se nós queremos viver essa realidade, irmãos, nós precisamos dar ouvido àquilo que o Espírito diz. Lá em Hebreus nos diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O que é endurecer o coração? O Espírito diz assim, pede perdão
quando você tem razão. E você pode endurecer o coração e falar, mas eu não tenho que pedir perdão, porque foi ele que errou, foi ela que errou. O Espírito ele não discute. Se não obedece, ele se cala. E assim, irmãos, nós perdemos a doce presença do Senhor. No aspecto nosso, nós perdemos a comunhão com Deus, que é maravilhosa. E no aspecto de Deus, Deus perde um filho que poderia expressar a realidade do reino dele aqui na terra. É perda para todo mundo, mas o Senhor está nos restaurando nisso, né? Para que nós possamos caminhar no nosso viver diário no Espírito. Nós também falamos depois, ainda aqui no capítulo 1, sobre a oração. O versículo 14 diz assim, todos eles perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então nós vemos, irmãos, que antes do capítulo 2, os discípulos tomaram uma decisão e uma atitude muito importante. Se nós queremos a plenitude do Espírito, ela não vai vir com os braços cruzados. Nós precisamos nos colocar em oração. E de repente, 10 dias de oração. Irmãos, nós precisamos ter uma vida de oração. Não só para que o Espírito venha sobre nós e nos encha, mas para que nós vivamos sempre cheios do Espírito. Uma vez que fomos enchidos do Espírito, se nós não cultivarmos uma vida de oração, o que vai acontecer? Nós vamos andar com um tanque vazio. Então aqui nós vemos, eles perseveravam, e essa palavra diz, perseverança, o que quer dizer? Perseverança está mostrando que tem dias que não serão com os ventos favoráveis. O barco, quando ele está no mar, às vezes ele não precisa nem ajustar a vela, porque o vento, na verdade é só ajustar a vela, não precisa remar, porque o vento conduz. Mas tem dia, meu irmão, precisa remar, senão não sai do lugar. E às vezes até volta, até retrocede. Porque dependendo da correnteza, aquilo que você já avançou, às vezes ela pode ser contrária. E aí é momento de remar, irmãos. Eu não sei se vocês já tiveram essas experiências, eu creio que sim. Ou será que nós só oramos nos dias em que o vento está de vento em polpa? Nós vamos passar por momentos, irmãos, em que a oração vai ser meio desértica, mas é a perseverança que nos conduz à plenitude. Não adianta nós queremos a plenitude do Espírito Santo, irmãos, esperando só os dias em que o vento é favorável. Aí o Ebert nos lembrou algo precioso também, entrando no capítulo 2. Estou fazendo esse retrospecto aqui para entrar no assunto, viu, irmãos? Ainda nem entrei no assunto. Senhor Jesus. Aí o Ebert nos lembrou sobre os poços que foram entulhados, Nós desfrutamos muito nesse final de semana também. Os irmãos lembram da história de Abraão e Isaac. Isaac foi herdeiro de tudo que Abraão recebeu de Deus. O que Isaac teve que fazer para receber tudo de Abraão? Ser filho. Ó nós aí, Porque nós somos filhos, nós somos também herdeiros. Mas você acha que o inimigo vai olhar essa herança e vai ficar tranquilo? Não mesmo. Ele vai jogar areia naqueles poços que fluem águas vivas. Mananciais de águas vivas. Isaac, irmãos, não teve que pagar R$1 para receber aquilo. Recebeu tudo de graça. Nós também recebemos tudo de graça, pela graça. Mas o inimigo sabe que se nós vivermos essa realidade, o reino dele tem um fim. Então o que ele vai fazer? Ele vai jogar terra no seu poço, irmão. E às vezes a gente pergunta, cadê a água? Tem que desentulhar, tem que cavar. A água está lá. Mas para ela começar a aparecer, tem que cavar. Por isso que o Ebert nos mostrou naquele dia, Esses dias de cavar, as primeiras enxadadas, você não vê nem umidez. É seco. Mas de repente, meu irmão, a água começa a aparecer. Olha que esperança, irmão. Não desista.
cave o seu poço, porque tem águas vivas que fluem. Os irmãos lembram, João 7, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque assim diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Irmãos, esses rios de água viva, eles estão fluindo do nosso interior, sim, mas às vezes tem terra. Tem pedra. Então hoje nós vamos fazer um combinado. Cadê sua enxada? Levanta assim sua enxada. Amém? Ninguém vai voltar com o poço entulhado não, amém? Aí, irmãos, se nós vivemos isso na nossa experiência, acontece o que o Ronaldo trouxe para a gente na semana passada, lá no couro, né? Se todos nós estamos desentulhados, então nós vamos ter unanimidade. Você quer achar uma pessoa difícil? É uma pessoa que está cheia de entulho. Você já foi numa casa que tem muito entulho? Você tem que desviar e tal. Às vezes tem barata ali no meio, tem rato, né? Às vezes a gente é assim, irmãos, quando está muito entulhado. Mas aleluia, porque o poço já foi, já foi totalmente desentulhado hoje, né? Se essas águas elas fluem do nosso interior, o resultado é que é um rio só. São águas correndo de braços, são muitos braços, mas é um rio só. E essa unanimidade ela tem poder. Poder para nós cumprirmos a vontade de Deus. A gente lembrou na semana passada, se 2 dentre vós, concordarem a respeito de qualquer coisa, vos será feito. Irmãos, para Deus é mais fácil fazer qualquer coisa do que eu e você concordarmos. E isso começa em casa, irmãos. É o casal. Olha o casal assim, vamos lá, vamos viajar? Amém, vamos viajar. Vamos para a praia? Não, vamos para a montanha, né? Vamos levar os meninos? Não, vamos deixar com a minha mãe. Irmãos, nós termos unanimidade é uma obra que só o Espírito pode fazer. Você tem dúvida disso? Só o Espírito pode fazer. Mas nós precisamos nos esforçar também. E eu vou provar para você. Vamos abrir em Efésios, capítulo 4. Efésios 4:3 diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Vou ler de novo. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O que quer dizer isso? No Espírito nós somos um. Mas qual é o nosso andar diário? No Espírito ou na nossa alma caída? Seja sincero, muitas vezes, é ou não é na alma caída? É. E aí, quando encontra um com o outro, choque. Aí a gente fala assim, não, mas no Espírito nós somos um. Não, mas a Bíblia disse, eu preciso me esforçar diligentemente para andar no Espírito. E aí nós vamos ver essa unanimidade, essa unidade sendo expressas. E a Bíblia diz, João 17, quando o mundo vê isso, eles vão dizer, agora nós cremos que Deus existe. Amém. Irmãos, que responsabilidade. Sabe por que as pessoas não creem ainda? Porque nós temos muitos problemas um com o outro. Isso começa na nossa casa, irmãos. Muitas vezes até para os nossos filhos. Se você ama o seu filho, eu e a Michelle estávamos falando esses dias no carro, né? Você ama o seu filho? Ama, de verdade? Então ama o seu marido incondicionalmente. Esposa e marido, né? Você ama o seu filho? De verdade? Ama mesmo? Dá a vida por ele? Ama a sua esposa incondicionalmente. Isso é a melhor educação, é a melhor cena que o seu filho pode ver. Se você diz para o seu filho assim, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e trata mal o seu cônjuge, isso vai ser incoerência para ele. Mas isso, irmãos, toca em algo que nós não queremos abrir mão, chamado ego. Por isso é necessário nós desentulharmos os nossos poços. Claro, irmãos, nós passamos por muitas situações e são situações difíceis para todos nós. Mas tem um remedinho que a Bíblia fala chamado cruz.
Ela pega o nosso velho homem, prega e mata ele. E às vezes a gente sofre muito, né? Porque não morre. Quando os soldados foram lá para matar os que tinham sido crucificados, na verdade eles foram quebrar os ossos, né? Para adiantar o processo da morte. Aí eles encontraram os 2 ladrões vivos, quebraram os ossos deles. E Jesus já tinha morrido. Ele falou, ué, se entregou assim? Por quê, irmãos? A cruz, ela causa dor. Mas depois que a morte acontece, a vida ressurge em outro plano da ressurreição e da ascensão com Cristo. Se nós suportarmos aquilo que a cruz tem colocado na nossa vida, nós vamos experimentar uma nova esfera dentro da nossa casa, dentro do nosso viver da igreja. Mas esse processo precisa ser concluído. Qual é a questão nossa? Às vezes, quando está quase finalizando, a gente fala, eu desisto, tiro o prego, eu vou descer da cruz. Não, Senhor. Aí tem que iniciar de novo. E o Senhor vai fazer isso até Ele voltar, irmãos. Não pense que Deus vai aliviar para você. Porque Deus não faz isso porque Ele nos odeia. Deus faz isso porque Ele nos ama. Porque a vida de Deus é uma vida de ressurreição. E ressurreição significa o quê? Teve que passar pela morte. E isso está completamente ligado à plenitude do Espírito Santo. Se nós, como lemos ali, Atos 2, 42 e 47, que oásis esse viver, que viver glorioso! Nós precisamos passar por isso, irmãos. A plenitude do Espírito Santo tem um preço. Todos nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Mas para termos ele na plenitude, nós já vimos aí, né? Poder para testemunho, reino, ascensão, oração, desentulhar os poços e preservar a unidade no vínculo da paz. E para isso é necessário esforço. Irmãos, Deus ele quer nos dar a realidade do Espírito Santo. Aqui Atos 2, no versículo 1, fala: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Nós já lemos esse versículo, até o 4, muitas vezes nos últimos finais de semana. Mas diante do Senhor, irmãos, por que nós estamos batendo nessa tecla ainda? Porque nós não queremos estudar esse assunto. Nós queremos ser cheios do Espírito. Amém. Isso deve ser uma carga que está no seu coração. No meu está, eu creio que no coração de muitos irmãos. Mas se ainda não ganhou o seu coração, precisa ganhar, irmãos. Porque para nós vivermos a vontade de Deus para nossas vidas, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Queria ler ainda o versículo 9 de Atos 2, fala assim, a partir do versículo 9 até o 11. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. E aí tem uma pergunta: como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Essa pergunta, irmãos, nós lembramos do que o irmão Coura até compartilhou na semana passada sobre a experiência da Torre de Babel. O povo tinha uma só língua, uma só maneira de falar. Então a unidade que o povo tinha, a unanimidade que eles experimentavam era por causa de algo externo. Era a língua, era a maneira de falar. Aqui em Pentecostes nós vemos esses que vinham da Mesopotâmia, da Judeia, da Capadócia, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, cada um de um lugar, cada um com uma língua, cada um com uma cultura. E esses que eram totalmente diferentes, eles estavam vivendo o que nós lemos no início da reunião. Eles tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, eles tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Aí a pergunta é: se o Espírito conseguiu fazer com que essas pessoas tão diferentes, com línguas diferentes, vivessem de maneira harmoniosa, será que o Espírito consegue fazer isso na minha, na sua casa, sim ou não? Irmãos,
você disse sim para o seu marido. Você disse sim para a sua esposa. Se ele conseguiu fazer alguém da Capadócia e alguém do Egito e da Líbia e de Cirene terem um viver de família com mais intimidade do que eu e você experimentamos na nossa casa hoje. Esse povo tinha mais intimidade do que nós nas nossas relações familiares. Será que o Senhor não consegue fazer isso no nosso tempo, irmãos? Agora veja algo que é importante nós lembrarmos. Eles tinham a sua língua. Não precisou de todo mundo falar a mesma língua. A Thalita tem uma língua. O Hugo tem outra língua diferente, é ou não é? Ainda que sejam parecidos. O Ebert tem uma língua, a Gabi tem outra língua, eu tenho uma língua, a Michele tem outra língua. Será que nós precisamos falar assim, ó, Michele, você tem que falar a minha língua? E a Michele vira e fala assim, não, você tem que falar a minha língua. E aí o Senhor fala assim, vocês precisam do Espírito. Porque o Espírito Santo, ele faz a Michele falar a língua dela e eu compreender. E eu falar a minha língua no Espírito e ela compreender. Assim é também, irmãos, na igreja. Porque na igreja nós também somos diferentes. Então, se nós queremos viver a realidade da nova criação, não vamos pregar uma só língua, uma só palavra, uma só voz. Nós vamos pregar o Espírito Santo. É diferente, tá vendo? A obra do homem precisa de artifícios exteriores, mas nós precisamos do Espírito Santo. Atos 2,14 ainda fala também um outro princípio, né, aqui. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Eu quero dar destaque para o início do versículo. Então se levantou Pedro com os 11. 40 dias atrás, na ceia, né, antes ali da Páscoa, e depois foi introduzida a ceia do Senhor. Esses 12 discípulos, antes de Jesus chegar, qual era o tema da conversa deles? Quem é o maior entre nós? 40 dias atrás. E agora aqui o relato bíblico nos diz: então se levantou Pedro com os 11. Meus irmãos, quem está falando aqui? Eu e vocês. Amanhã ou semana que vem pode ser o Ebert, pode ser o Hugo, pode ser o Ronaldo, mas não é o Hugo, não é o Ronaldo, não é o Ebert. Somos nós, irmãos. Nós temos que tocar nisso. Eu não estou aqui sozinho, não. Vocês estão junto comigo. E eu estou junto com vocês. O Espírito conseguiu fazer que, aonde havia uma esfera de disputa, de quem é o maior, quem é o melhor, agora, na hora que Pedro levanta, nós estamos juntos, Pedro, nós somos uma família. Irmão, Satanás odeia isso, porque um reino dividido não subsistirá. Em outras palavras, na hora que você levanta na sua casa para falar, meu amado irmão, a sua esposa levanta e fala: é isso aqui, viu, filho? Eu sou um com seu pai. Viu? E na hora que a esposa levanta, ó, Davi, né? Davi, que a mãe falou, tô junto, viu? Pronto. Davi vai crescer com uma excelente referência, irmãos. Na igreja não é diferente, não. Agora, eu não estou pedindo para um concordar com o outro, eu estou pedindo para nós dois sermos cheios do Espírito Santo. Vocês estão entendendo a diferença? Não é uma questão de politicagem, não, irmãos. Isso não vai vir com um acordo assim, tá bom? Agora nós estamos juntos, viu? Tá bom. Daqui meia hora nós estamos brigando já. Agora, irmãos, se nós tomarmos essa atitude aqui de perseverar em oração, Satanás vai ter que bater em retirada, viu? Amém? Amém? Nós vamos ser cheios do Espírito. Eu queria ler também com os irmãos o versículo 37 e o 38. Fala assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Nós sabemos que esses daqui, eles estavam lá em Jerusalém gritando o quê? Crucifica-o. E também queriam acabar com os discípulos. Agora o coração deles foi compungido. Será que é pela eloquência de Pedro? Também não, irmãos. Olha o que esse Espírito Santo faz.
E nós muitas vezes vivemos lá igual o carro tem o combustível, né? A gente anda lá na reserva. Não é porque não tem combustível, é porque a gente não abastece. Olha o que o Espírito Santo faz. E aí depois ainda diz assim, versículo 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito. Então aqui eu queria fazer uma pausa, nós já explicamos isso, mas eu creio que é importante nós darmos ênfase novamente a esse ensino da Bíblia. Qual é o ensino da Bíblia? Todo aquele que creu em Deus se tornou filho de Deus e foi selado com o Espírito Santo. Se você crê em Deus, em Jesus Cristo, na obra redentora dele, levanta a mão. Tá. Eu e você fomos selados com o Espírito Santo. Naquele momento que nós cremos. Entenderam isso, irmãos? O Pentecostes já aconteceu há 2000 anos atrás. Então, o que é que nós estamos falando aqui? Nós estamos dizendo o seguinte: a realidade desse fato, a plenitude desse fato, às vezes nós não temos não, embora ele já aconteceu. E aí eu quero dar um exemplo para vocês. Imagina que eu pegue aqui um testamento agora. Imagina que eu sou um homem muito rico, eu não sou não, viu? Pelo contrário, é o contrário. Mas nessa hipótese eu pego um testamento e entrego para Thalita. Fala assim: Thalita, tudo que está aqui no testamento é seu, tá bom? Aí a Thalita leu lá, casa na praia em Cabo Frio. Aí ela chegou, opa, tem uma casa na praia em Cabo Frio, vamos para lá. Aí foi ela, o Hugo, os meninos, tudo lá para casa na casa na praia em Cabo Frio. E aí a Thalita, que antes não tinha muita coisa, falou: nossa, tá bom demais. Agora eu tenho uma casa na praia em Cabo Frio, né? E aí ela leu lá embaixo, estava escrito assim: tem um jet ski. Opa! Não precisa de mais nada. Aí ela pega aquele testamento. Isso é só a primeira página, viu, Thalita? Tem mais umas 1000 páginas. Só que ela pegou a primeira e falou: deixa esse testamento aqui de lado. Vou viver com o que eu já tenho. Ela tem direito às outras 999 páginas, mas ela quis viver só com uma. É dela ou não é? Agora, irmãos, esse é o aspecto que diz respeito a nós, tá? Mas no que diz respeito a Deus, Deus perde muito quando nós tomamos essa atitude. No reino de Deus, quando nós vivemos só com a primeira página, nós temos um poder espiritual limitado. E é esse o nosso desespero. Nós queremos que os irmãos experimentem a plenitude daquilo que Deus é. Mas não só para você desfrutar a casa na praia com o jet ski, mas para que Deus, Ele possa avançar a realidade do reino dele aqui na terra também. Porque Deus quis contar comigo e com vocês. Fala assim: não, mas talvez o Herbert, beleza, que ele é mais espiritual, mas eu não. Eu só venho aqui, sentar aqui para ouvir a mensagem, tá bom. Não, irmão. Não tá bom, não. Tem 999 páginas ainda. Amém. Irmãos, e isso não é cobrança. Isso existe uma realidade espiritual que eu e você podemos acessar que nós ainda não acessamos. É isso que nós estamos dizendo aqui. Mas já foi dado para nós. Agora, qual é o primeiro passo para tomar posse dessa realidade? Aqui fala, o versículo 38 nós lemos: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui então mostra que é algo ligado à fé. Em primeiro lugar, é algo ligado à fé. Porque talvez nós possamos pensar assim: então agora nós temos que ficar 10 dias, igual aquele povo lá em Atos, orando durante 10 dias e aí de repente vai vir o Espírito Santo. Não, irmãos, nós precisamos orar. Mas não é que é 10 dias, ou 8 dias, ou 5 dias, não é isso não. O que nós precisamos é crer na promessa do Senhor e pela fé acessar a realidade dessa promessa. Mas o que acontece na prática conosco? A fé é um dom que precisa ser desenvolvido. E como é que a Bíblia fala que nós temos mais fé? A palavra de Deus, né? Então fala o seguinte: a fé vem pelo ouvir. E o ouvir vem... então se eu quero ter fé, está aqui um segredo. Se eu não ler a Bíblia,
Você lembra que nós falamos que é um testamento, né? Então as 999 páginas estão aqui, irmãos. A gente tem que saber tudo que tem aqui disponível para mim e para você. E Deus ama quando pela fé nós temos uma oração com autoridade para requerer aquilo que Ele nos deu. É um tipo de oração diferente, porque não é uma oração no que eu penso ou no que eu acho. É uma oração dizendo assim, Deus, Tu és o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você não pode acabar com esse povo. Vocês lembram que Moisés fez essa oração? Aí Deus olhou e falou, poxa, ele aprendeu direitinho, era isso aí que eu queria ouvir. Deus quer uma oração ousada. A gente precisa falar, Senhor, o Senhor me prometeu toda a herança. Eu não quero só a casa na praia e o jet ski. Eu quero tudo, Senhor. Eu quero ser um filho herdeiro de Deus. Então é isso que o Espírito está nos conduzindo nesse momento, irmãos. Porque se nós, individualmente, pessoalmente, experimentarmos essas realidades espirituais, quando nós nos reunirmos, irmãos, vai ser indescritível. Eu não tenho como relatar para vocês. O que a gente leu aqui em Atos 2, 42 a 47, é uma fração, é um fragmento. Eu vou até ler aqui, no capítulo 4, o versículo 32. Quem quiser acompanhar, olha só que esfera que Deus quer dar para mim e para você. Versículo 32 do capítulo 4 diz assim, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. E os depositavam aos pés dos apóstolos, e então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Que o versículo 32 fala, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. O Senhor quer nos levar nesse ponto. E isso, irmãos, é um milagre. Às vezes a gente acha que o milagre é curar, expulsar demônios, é fazer feitos miraculosos. Isso também é. Mas o maior milagre para Deus é pegar duas pessoas e ter um coração. Pegar um casal e na hora que vê aquele casal é um coração. Uma só alma. Eu estou sempre aplicando isso para a nossa casa, irmãos, porque não adianta nós queremos isso na igreja se na nossa casa nós não vivermos isso. Então nós temos que ter um compromisso conosco mesmo, com aqueles que Deus confiou a nós e com a igreja. Essa é a ordem, esse é o processo. Eu queria também falar com os irmãos alguns aspectos que nos impedem de ter a plenitude do Espírito Santo. Quando a gente fala de plenitude, nós lembramos da figura da boa terra na antiga aliança. No Antigo Testamento, muitas figuras apontavam para Cristo. Nós temos o cordeiro, nós temos o maná, nós temos a coluna de fogo, que durante a noite acompanhava o povo, a coluna de nuvem, que mais? Nós temos o sangue, muitos e muitos aspectos apontavam para Cristo. Mas uma das figuras, ela fala não só sobre Cristo, mas fala sobre a plenitude de Cristo. Essa figura é a boa terra, é a boa terra de Canaã. Deus tirou o povo do Egito e queria levar esse povo para a boa terra de Canaã. E o processo era o deserto. Esse caminho durava algo em torno de 2 semanas, mas durou, na prática, 40 anos. O tempo da nossa saída do Egito até a boa terra, irmãos, está na nossa mão. É triste saber que muitos e muitos filhos de Deus vão morrer no Egito. Ou melhor, no deserto, me perdoa. Muitos e muitos filhos de Deus vão viver com a experiência da salvação. Deus me libertou da tirania de Faraó. Agora eu sou livre do Egito, mas o Egito não está livre dele. Então, a Bíblia é muito clara e mostra que em Hebreus, no capítulo 3, que eles não entraram por causa da incredulidade. É o primeiro aspecto. Aquele povo muitas vezes falou assim, Moisés, você tirou a gente do Egito, lá nós tínhamos os pepinos, os melões,
A gente era escravo, mas tinha muita coisa. Agora nós estamos nesse deserto aqui, passando calor, com esse maná, com esse pão vil. Era um pão que descia do céu. Deus estava mostrando para o povo o cuidado que ele tinha para com cada um deles. Mas o povo, vez ou outra, não cria na palavra de Deus. Moisés falava, olha, vocês estão indo para a boa terra de Canaã. Deus vai nos levar até essa terra. Então o primeiro item é não crer na palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você pode estar ouvindo aqui nessa noite que eu estou dizendo, com o coração assim, isso não é para mim. Eu não vou dar nenhum passo a mais, vou viver do jeito que eu estou mesmo. Isso é um grande empecilho para que nós possamos entrar na posse da plenitude do que Deus tem para nós. Outro item é olhar para os gigantes. Antes de entrar na boa terra, antes de entrar na experiência da plenitude, nós sabemos que a história no Antigo Testamento mostra que Josué e Calebe, mais alguns espias, foram ver a boa terra. E o relato foi, a terra realmente é rica, é boa, tem muito alimento, tem muita riqueza, mas vou dizer, nós não vamos possuir isso nunca, porque os gigantes lá vão acabar com a gente. Isso foi o relato da maioria deles. E infelizmente, muitos filhos de Deus trazem esse relato. Olha, o preço para pagar, para ter acesso à boa terra, à plenitude do Espírito é muito alto. Tem renúncia. E é muito gigante. E ele vai acabar com a gente. Mas Josué e Calebe falaram assim, esses gigantes vão ser pão para nós. Amém. Essas dificuldades que nós enfrentamos serão alimento na nossa experiência espiritual. Esse deve ser o nosso espírito, irmãos. E de fato, Josué e Calebe possuíram a terra de Canaã. É uma questão de decisão interior, começa por aí. Outra coisa também que nos impede, a nossa natureza que ama o Egito. Por um lado tinha a incredulidade, mas por outro lado, aquele povo queria voltar várias vezes. Eu era um escravo, mas eu tinha algumas coisas que eram boas. Na época que eu vivia no mundo assim, era ruim, mas tinha parte boa. O que eu quero, na verdade, é ficar uns dias no deserto e uns dias lá no Egito. Se tivesse essa possibilidade aí, eu acho que seria bom. E uma vez que o Senhor nos tirou do Egito, irmãos, o único destino é a boa terra de Canaã. Não vamos voltar nem 1 milímetro para o Egito. Mas também não vamos ficar no deserto, não. Irmão, se você está experimentando um deserto e está com medo do gigante, está com medo das circunstâncias, largue esse medo para lá. Deus tem algo indizível para mim e para você. E essas dificuldades vão ser pão para nós. Outro item que nos impede também de tomar posse da plenitude é a nossa natureza que se rebela contra os tratamentos de Deus. Nós já falamos no início, o deserto é um lugar de prova. Inclusive esse número 40 denota prova. Jesus, quando foi batizado com o Espírito Santo, ele ficou 40 dias no deserto. Moisés, antes de ser chamado por Deus para libertar o povo do Egito, 40 anos no deserto. O povo, 40 anos peregrinando no deserto. O que quer dizer? Meu irmão, tem um tempo. Talvez você saia dessa reunião encorajado e falar assim, amanhã tudo vai mudar. Pode ser que seja, porque é de repente, o tempo de Deus nós não sabemos. Mas pode ser que não mude amanhã não. Porque tem um tempo de prova. Mas esse tempo ele pode ser encurtado ou prolongado. Isso aí está na nossa mão. Às vezes nós delongamos muitos processos de Deus, porque a nossa natureza é rebelde. Entende? Na hora que Deus ele disciplina, ao invés de nós falarmos, Senhor, é verdade, eu merecia essa disciplina, porque eu falhei aqui. Nós nos voltamos contra Deus, irmãos. Muitas vezes isso acontece na nossa experiência. Deus envia uma situação que nós merecemos passar por ela para o nosso aperfeiçoamento e nós também não oro mais. Também não leio mais a Bíblia. Também não converso mais com aquele irmão. Se nós queremos tomar posse dessa herança, irmãos, essa natureza vai ter que ficar de lado. E o tempo que vai ser demorado para Deus tratar ela
Está na nossa mão muitas vezes. 2 semanas ou 40 anos, qual você escolhe? Agora eu vou falar da parte positiva. Falei do que impede, né? Agora vamos falar de algo que é importante para nós. Nós já falamos do papel e da herança, né? Saber aquilo que Deus tem para nós. Agora vamos abrir em Gálatas 4, irmãos. Gálatas. Nós já estamos acabando, viu? Gálatas capítulo 4. Eu vou ler a partir do versículo 1. Diz assim: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Vou fazer uma pausa. Aqui nós vemos que há um tempo em que o herdeiro daquela casa, daquela família, ele é uma criança, como José, meu filho. E o que Paulo está dizendo para nós? O José e um escravo, eles vivem do mesmo jeito. Igualzinho, não tem diferença. Mas o José, ele é senhor de tudo. Ele é filho, ele não é escravo. Mas ele vive como um escravo. Eu vou até dar um exemplo de hoje. Nós estávamos vindo para a reunião, deu 2 minutos que a gente não correu o olho no José, ele foi lá e entrou no box, molhou a roupa toda que a gente já tinha colocado, estava lá brincando na água, igual um escravo. Se você deixar ele na terra, ele come a terra. Se você der para ele uma nota de 100 e um pouquinho de terra, ele pega um pouquinho de terra. É assim, irmãos, é a natureza. Mas não é normal ele ficar assim depois de 20 anos, é? Só que nós, irmãos, quando vivemos como herdeiros menores, sabe qual que é a nossa diferença de um escravo? Nenhuma. E a culpa não é que Deus não tem herança, não. É que nós vivemos igual o José. Por isso, meus irmãos, nós precisamos buscar ativamente diante do Senhor crescer em vida. E crescer em vida é uma questão de tempo na presença de Deus. Não é uma questão de tempo cronologia. Quanto tempo você tem que você converteu? 30 anos. Ah, então ele deve ter 30 anos na idade espiritual. Não é assim, não. Se esses 30 anos foram vividos nessa natureza rebelde nossa, no velho homem, na carne, então o avanço espiritual é igual de um escravo. Mas talvez são 2 anos de convertido, mais 2 anos de profunda entrega aos pés do Senhor. Resultado, que pessoa rica é essa, hein? Meu Deus! Aonde passa, percebe que essa pessoa é um herdeiro de Deus. Agora eu também queria ler com os irmãos Atos 19, 1 a 6. Isso é algo também que pode ter acontecido conosco, na nossa experiência. Recebermos um evangelho pela metade. E as riquezas de Deus, irmãos, não é o carro do ano, não é a casa do ano. Deus pode dar isso, pode dar muito mais. Mas o que Deus tem para nós é de outra esfera, é de outro reino. Atos 19, 1 a 6 diz assim: Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Tem crente que está vivendo assim. Tem isso aí para mim? Nem ouvi falar. Então, existe uma possibilidade de nós vivermos uma vida pobre espiritualmente porque nós recebemos um evangelho pela metade. Então, irmãos, hoje a gente já não tem mais desculpa, tá bom? Hoje nós estamos apresentando o evangelho da nossa salvação até a plenitude do Espírito Santo. Há algo precioso para mim e para você. Agora a culpa já não é que eu só ouvi até o batismo de João. Aí Paulo diz para eles. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizado? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Ou seja, eles foram cheios do Espírito Santo ao saber que havia algo para eles.
Um último item que eu queria falar com os irmãos, são dois, eu não vou abrir não. Em João 7 nós vemos que do nosso interior fluem rios de água viva. Se nós vivemos algo precioso do Senhor, eu creio que muitos que estão aqui já viveram experiências íntimas com o Senhor, mas vez ou outro nós barramos essas fontes que estão fluindo, por quê? Se eu penso apenas na minha comunhão com Deus e não penso no testemunho, no viver o Evangelho de maneira ativa, é uma questão de tempo. A fonte vai ser cortada. Se eu e você vivemos uma vida espiritual egoísta, a plenitude do Espírito Santo vai ser cortada. Se nós não nos envolvemos ativamente, não pense que a função de cuidar uns dos outros é do Herbert, é do Ronaldo, é minha, só não. É nossa. Não pense que a responsabilidade de pregar o Evangelho é só de nós. Não, é de todos nós. Nós somos discípulos igualmente, irmãos. E digo mais, se nós negligenciarmos isso, nós vamos viver uma aridez espiritual. Pode ter certeza. Inclusive nós, como igreja, precisamos cada vez mais relembrar o Evangelho. Ter uma vida ativa no que diz respeito a falar do amor de Jesus. Quando nós estamos no ônibus, na padaria, no Uber, nós precisamos permitir que esses rios fluam para um vizinho, para um colega de trabalho e também, especialmente, no cuidado uns com os outros. Ou será que você é só alguém que recebe? Ah, ninguém liga para mim, ninguém fala comigo, ninguém preocupa comigo. E você? Tem feito isso com alguém? A boa notícia é o seguinte, quando nós tomamos essa atitude ativa, Deus mesmo começa a fluir dentro de mim e de você. Aí você não vai ser cuidado por alguém, não, você vai ser cuidado por Deus mesmo. O que você prefere? Oh, Senhor Jesus. Irmãos, ainda tinha um montão de coisa para falar, mas eu não posso, porque o tempo acabou. Amanhã a gente continua, eu prometo que vai ser mais rápido. Mas eu só queria fazer uma oração e a gente compartilha em pequenos grupos ou em pequenos grupos? Senhor, obrigado pela Tua palavra. O Senhor ministrou, Senhor, nessa noite para cada um de nós. Não nos deixe viver como escravos, Senhor. Leva-nos, Senhor, a viver a plenitude do Espírito Santo. Não apenas por nossa causa, Senhor, mas por causa dos Teus interesses, para que o Teu reino venha, Senhor, para que a Tua vontade seja feita nessa terra, que tenhamos famílias que dão testemunho do Senhor. Empodera-nos com o Espírito Santo. Não permita que essas sementes sejam roubadas pelo maligno, mas faça que essa palavra produza fruto na nossa vida. No nome de Jesus nós oramos a Ti, Pai. Amém.